Olha, as cotações internacionais da ureia caíram 25% nas últimas 6 semanas. O levantamento é da Stonex. Por outro lado, analistas afirmam que a demanda está enfraquecida e as negociações estão travadas em meio à cautela diante da guerra. Quem nos fala desse cenário é o diretor editorial do Agfeed, Luiz Fernando Sá, que já está aqui comigo, aliás, hein? Bom dia para você, Luiz Fernando. Me conta mais sobre isso, meu querido. Então, o que a gente pode esperar sobre esses preços da ureia depois desse recuo que a gente teve no mês de maio? Bom dia, Débora. Bom dia a todos. Bom, como a gente sabe, só não custa lembrar, né? A ureia é um componente importante aí dos fertilizantes largamente usados por agricultores em todo o mundo, e no Brasil não é diferente. E como você disse, né, as cotações internacionais da ureia caíram 25% nas últimas 6 semanas, segundo o acompanhamento feito pela Stonex. Elas chegaram a atingir um pico de quase US$ 800 por tonelada após a eclosão da guerra do Irã e a consequente interrupção do fluxo de navios lá no agora famoso Estreito de Hormuz, né, Débora? E com isso ficou comprometido ali também o fornecimento de derivados de petróleo oriundos dessa região, os insumos para fertilizantes como a ureia estão entre esses derivados, então por isso que elas foram tão lá para o alto, em torno de US$ 800 por tonelada. No final de maio, no entanto, os preços já recuavam para o patamar de US$ 600 por tonelada. Bom, isso significa que o fornecimento está normal? Não, não é bem isso, viu, Débora? Assim, o que está acontecendo, assim, aquela infalível lei da oferta e da procura está por trás, né, dessa queda dos preços, mas não por conta da retomada ou do aumento da oferta. Ela continua baixa desde o início dessa guerra, mas o que está pegando é que a demanda por parte dos compradores está tão enfraquecida que inverteu a tendência de alta verificada ali nas primeiras semanas de conflito para um viés agora baixista. Eu conversei ontem com o Tomás Pernias, que é analista de inteligência de mercados da StoneX, e ele me disse que, como você citou aí, as negociações para compra de ureia estão praticamente travadas. Isso acontece, segundo ele, porque a relação de troca está nos piores níveis em muito tempo. Bom, relação de troca, para quem também não é aí muito afeito às questões do agro, né, é aquela relação entre os preços de commodities agrícolas, como soja e milho, com os preços dos insumos, né? Como essas commodities estão com os preços muito depreciados, hoje para pagar uma tonelada de ureia é preciso uma quantidade maior de grãos, o que não tem compensado aí nas contas dos agricultores. Para a gente ter uma ideia, né, antes do conflito ali, logo antes do início das hostilidades lá entre Irã e Estados Unidos, essa tonelada estava na faixa de 480 dólares. Então subiu a 80, baixou para 600, mas ainda está num patamar bastante elevado. Bom, com isso, os produtores estão mantendo aí essa postura cautelosa, estão adiando as decisões de compra ao máximo possível, né? E mantendo ali, né, esperando que elas caiam um pouco mais, se é que isso vai ser possível. O Pernias, né, o analista lá da StoneX, ele avalia que o viés de baixa, de fato, tende a continuar, isso se não houver nenhum gatilho de demanda nas próximas semanas. Ele lembra, né, que teve agora, na semana passada, um leilão de compra, né, realizado pela Índia. A Índia queria adquirir 1 milhão de toneladas de ureia, e nem isso foi suficiente para mudar o quadro, para reverter aí de novo para um quadro de alta. Isso porque a demanda, de fato, está muito fraca. E pesa também no sentido de um viés mais baixista, né? A expectativa de que a China, que também é uma exportadora importante de ureia, mas que tinha suspendido aí temporariamente essas exportações, voltaria a vender para o exterior, e isso aumentaria a oferta. Bom, mas por enquanto é tudo uma suposição, porque não existe uma indicação de quando ou em que volume a China voltaria ao mercado.
Um possível gatilho aí para que as cotações voltem a subir seria justamente o início da temporada aí mais forte de aquisições de fertilizantes nitrogenados pelos compradores brasileiros. Pelo calendário agrícola, né, esse mercado fica mais forte no segundo semestre, ele vai se aquecendo aí até dezembro. Isso porque esses nitrogenados eles são muito importantes, eles são comprados para o plantio da safrinha já na metade, um pouco antes da metade do próximo ano. Então, as compras são feitas com antecedência, né, porque tem todo o tempo de logística, de entrega, né? Então, essas compras são mais fortes no segundo semestre. Como o Brasil é um dos maiores importadores de fertilizantes do mundo, né, quando os brasileiros entram no mercado, costuma mexer de fato com as cotações. Então, esse é um componente aí que está sendo observado, mas que no primeiro semestre, pelo menos até final de abril, o Brasil não vinha se comportando como nos anos anteriores, vinha comprando menos. E isso ajudou também, de certa forma, a conter essas altas aí que vinham acontecendo após a deflagração da guerra. De janeiro a abril, por exemplo, Débora, as encomendas brasileiras somaram 1.400.000 toneladas de ureia, cerca de 20% menos do que as 1.700.000 toneladas adquiridas ali no mesmo período em 2025. Além da ureia, a pressão baixista tem reprimido aí preços também nos nitratos e sulfatos, que são outros dessa categoria aí dos nitrogenados, e nas outras categorias de fertilizantes aí, ainda os impactos de preço são menores, né? Nos fosfatados, por exemplo, os preços continuam firmes, né? Sustentados pela alta de insumos como o enxofre, que também tem, né, como grandes fornecedores lá os países do Oriente Médio, e no potássio, né, que também é outro fertilizante largamente utilizado, o impacto do conflito é menor, já que a produção é geograficamente mais diversificada. Então não houve uma alta muito grande, mas também não houve uma baixa, inclusive porque, né, há efeitos aí muito importantes dessa guerra em outros aspectos, como o preço dos fretes marítimos, Débora. Então, é uma questão ainda que chama muita atenção. O Brasil vai voltar ao mercado em breve e, então, os agricultores ainda estão com receio, porque sabem que qualquer movimento mais brusco, essas cotações podem voltar a subir, Débora. É isso, a gente fica aguardando por aqui, meu querido. Obrigada por todas as atualizações, pelas explicações aqui pra gente. Boa terça-feira para você. Obrigado, uma boa terça para vocês também. Até mais.